Muito bem, meus queridos irmãos, estou passando aqui para deixar a você uma palavra da parte de Deus nesse dia, uma porção das Escrituras Sagradas, um pensamento aprofundado a respeito de um determinado tema, de um determinado assunto. Eu gosto muito de fazer isso. Gosto muito de pegar um determinado tema, um determinado assunto e trazer um esclarecimento à luz da palavra de Deus, à luz das Escrituras Sagradas. Portanto, a palavra que eu quero compartilhar nesta hora, nesse momento, nesses minutos com você, é a palavra que trata a respeito da lei do dar e receber. A lei do dar e receber. Existem muitas leis na palavra de Deus, muitos princípios na palavra de Deus, muitos fundamentos, existem muitos alicerces na palavra de Deus. E um deles, não menos ou mais importante que os outros, mas um deles, de fundamental importância e de um peso muito importante, relevante, é a lei do dar e do receber. Existe um princípio poderoso na área financeira do povo de Deus. E o apóstolo Paulo chama esse princípio de dar e receber. E quando ele escreve à igreja de Filipos, o apóstolo agradece a ajuda financeira que ele havia recebido daqueles irmãos. Ele expressa gratidão pela ajuda financeira que eles o haviam enviado. E quando ele expressa essa gratidão, ele usa um termo muito interessante para falar desse relacionamento entre aquela igreja e ele. O termo que o apóstolo Paulo usa é o termo associar. E aí vamos ler um texto que está em Filipenses capítulo 4, versículo 14, que diz assim: todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Depois de reconhecer a parceria estabelecida, ele define então o gênero dessa associação estabelecida entre eles. E é aí, meus irmãos, que ele nos apresenta esse poderoso princípio de Deus na vida do seu povo, na vida da sua igreja. Então, depois de reconhecer que há uma parceria entre ele e a igreja, entre a igreja e ele, e que essa parceria fora estabelecida de parte deles, partindo deles, depois de estabelecer, de reconhecer essa parceria, depois de o apóstolo Paulo entender que está havendo uma parceria entre a igreja e ele, então ele define o gênero dessa associação estabelecida entre a igreja e ele. Em Filipenses capítulo 4, versículo 15 e 16 está essa definição. Essa definição do gênero da associação que havia entre a igreja e o ministério do apóstolo Paulo. E ele diz assim, Filipenses 4, versículo 15 e 16. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, olhe bem isso, irmãos, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo 15 e versículo 16. Então, dar e receber é uma lei extraordinária, instituída por Deus, segundo a qual o princípio para se receber algo é dar. O princípio para receber
é dar. Quando o Paulo agradece pelo que recebeu daqueles irmãos, ele explica que através daquele ato desses irmãos, através daquele ato deles, eles estavam criando um espaço legal para a intervenção divina na vida deles. Eles estavam criando um ambiente propício para receber de Deus. E é importante que a gente entenda que não existe o receber sem antes o dar. Não existe o receber sem antes o dar. Eu costumo dizer que ninguém vence a Deus no dar, porque Deus deu o que tinha de mais caro, de mais importante, de mais precioso a nós, que era o seu Filho único, o seu Filho legítimo. Então o receber não existe sem o dar. E quando, ao estimulá-los, na prática do dar, o apóstolo Paulo explica que ele não estava ensinando-os com a intenção de ser beneficiado pelas dádivas que ele estava recebendo. Mas ele estava ensinando os irmãos por causa do princípio que faria com que eles recebessem mais. Veja que ele chega a dizer em Filipenses 4,17, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Então o apóstolo é claro aqui em dizer que ele não está atrás das doações dos irmãos. Ele não está atrás do dinheiro do povo. Ele está sendo muito claro aqui. Eu gosto muito disso no apóstolo Paulo. E eu procuro me espelhar nessa clareza, nessa transparência, porque isso é maravilhoso demais. Então, veja que o apóstolo Paulo aqui, ele está sendo muito claro. E ele está dizendo, eu não estou procurando, eu não estou atrás, eu não estou interessado exatamente nos donativos que vocês me enviam. Mas o que ele queria, e ele deixa isso muito claro, o que eu estou querendo, na verdade, é que o crédito de vocês aumente diante de Deus através dessas doações. Então ele não estava focando só no dar, mas ele estava focando na inevitável consequência do receber. Na inevitável consequência do receber. Então esse princípio é um princípio poderoso. Primeiro ponto, que não existe o receber sem o dar. A Bíblia Sagrada diz, dai e dar-se-vos-á. Então primeiro a gente dá. Para que o Senhor hoje pudesse ter, você e eu, pudesse nos salvar, primeiro ele precisou dar. E ele deu o seu único filho. João capítulo 3, versículo 16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho. Então aquele que deu o seu único filho, ele é poderoso para nos ensinar a respeito do dar. E como que ele faz isso? Por meio da palavra. Agora vamos ver o que Jesus ensinou a respeito dessa lei de dar e receber. Porque pode ser que alguém diga, não, mas isso foi o apóstolo Paulo, eu só sigo os ensinamentos de Jesus. Então vamos ver o que Jesus ensinou muito antes de Paulo a respeito dessa lei de dar e receber. Jesus ensinou sobre a lei de dar e receber e ele revelou que ela não funciona somente em relação ao aspecto financeiro, mas ela funciona também em todas as áreas da nossa vida. Então perceba que essa lei de dar e receber, embora aqui nós estejamos aplicando ela agora, nesse momento, na questão financeira, embora estejamos aplicando na questão financeira, mas essa lei do dar e do receber, meus irmãos,
Jesus ensinou que ela não se aplica somente a essa área. Ela não se aplica somente a essa questão. Mas ela se aplica em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, Mateus capítulo 7, versículo 1 e versículo 2. Mateus capítulo 7 diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Ou seja, o que Jesus está querendo ensinar com isso aqui? Quem dá julgamento, recebe julgamento. Quem mede as pessoas, é medido na proporção com que mede os outros. Quem critica, vai colher críticas. Essa é uma lei estabelecida pelo Senhor. E não há, irmão, mistério na interpretação desse princípio. Porque ele é muito claro e objetivo. Está aqui. Foi falando destas coisas que o Senhor Jesus nos ensinou a lei do dar e do receber de uma forma tão explícita assim. Veja o que diz Lucas capítulo 6, versículo 37 e 38. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Ou a medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Repito, Lucas 6, 37 e 38. Então, como é que funciona isso na visão de Cristo? Muito simples. Quem condena, recebe condenação. Quem perdoa, recebe perdão. Quem dá, recebe dádivas de volta. Ao resumir a lei e os profetas, Jesus não falou somente acerca do amor. Mas, em sua expressão, ele também incluiu a lei do dar e a lei do receber. Vamos ver isso? Mateus capítulo 7, versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então perceba que quando ele foi resumir a lei e os profetas, ele foi além. Ele foi além. Ele incluiu isso, ele não somente falou sobre o amor. Porque a conversa de quem tem problemas com essa questão do dar, muitas pessoas não dão ofertas. Muitas pessoas retêm o dízimo que é de Deus, que é do Senhor, que é bíblico. Muitas pessoas às vezes estão na igreja, levantando o pão da ceia, comendo o pão da ceia, bebendo do cálice do Senhor, recebendo a palavra, recebendo a oração, recebendo a imposição das mãos, mas não tem o coração aberto para o dar, e não tem o coração aberto para o devolver, porque dar, nós damos o que não, dar, nós damos o que é nosso, e devolver é o ato de entregar aquilo que não nos pertence, aquilo que nos foi emprestado, aquilo que foi posto por um tempo na nossa mão. Quando a palavra de Deus fala sobre dízimos, ela fala de devolução, porque o dízimo não é meu, o dízimo não é seu. O dízimo, biblicamente, e é importante que se diga a nossa igreja, a igreja onde eu sirvo a Deus, no caso a Igreja Brasil para Cristo, nós somos um povo fiel, um povo dizimista, um povo que devolve ao Senhor aquilo que é dele. É assim que a nossa igreja pensa.
É assim que a nossa igreja crê, e por isso temos liberdade e transparência para pregar e para ensinar. Porque vivemos isso de fato, como também o apóstolo Paulo vivia isso. Como também os discípulos viviam isso, como também o Senhor Jesus vivia isso. Jesus não era um hipócrita que ensinava algo que ele não praticasse. Agora, a conversa de quem tem problemas com a área do dar ou do devolver, a conversa dessas pessoas é que Deus não precisa de dinheiro, de dízimos, de ofertas. E de fato, queridos, Deus não precisa. Mas Ele deixou estabelecido na sua palavra, por quê? Porque a obra de Deus precisa. Você que é salvo foi alcançado pela pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho só é possível quando existe alguém dedicando tempo, pregando, ensinando, visitando, aconselhando, difundindo essa palavra do reino de Deus. Então é preciso que haja pessoas, é preciso que haja uma estrutura, é preciso que haja uma igreja, é preciso que essa igreja se mantenha com todas as suas responsabilidades, e tudo isso é obra de Deus. Então, de fato, Deus não precisa de dinheiro. Mas a obra de Deus é sustentada, é mantida através dos princípios estabelecidos na palavra de Deus, quanto ao dar e ao receber. Então, quando alguém tem problemas com essa questão do dar e do receber, ela geralmente vai apelar para isso, o amor. Mas Deus é amor. O que mais é importante é o amor. O mais importante de tudo é o amor. E sim, a Bíblia confirma que o mais importante de tudo é o amor. E inclusive fala que não adianta você dar até mesmo a própria vida, se não for por amor. Mas Jesus se entregou por você e por mim, por nós, por amor. Isso significa que tudo que nós fizermos temos que fazer com amor. Não devemos usar a palavra do apóstolo Paulo, por exemplo, sobre o amor, de que nada vale se a gente fizer sem amor. Não deve ser esta palavra uma desculpa para você não fazer. Pelo contrário, deve ser um desafio para que você comece a fazer por amor a Deus. Então, quando Jesus foi resumir a lei e os profetas, ele não falou só de amor, ele falou também sobre o princípio de dar e de receber. Sabe, meus irmãos, eu e a minha família temos nos dedicado a viver esse princípio. E o que eu quero que façam a mim, a Bíblia ensina que eu devo fazer aos outros primeiro. Por quê? Porque tudo que eu dou a alguém também receberei de volta. Isso é um princípio de Deus. Você perdoa e será perdoado. Você ama, será amado. Você dá, você recebe. Veja o que diz Provérbios capítulo 11, versículo 24 e versículo de número 25. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, se lhe há em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Olha que coisa extraordinária. Ao que dá, o retorno, irmãos, é um acréscimo. Ao que dá, o Senhor está dizendo, o retorno é um acréscimo. Ao que deixa de dar, ou seja, aquele que retém, o retorno é uma perda. A nossa generosidade faz com que nós venhamos a prosperar através das nossas dádivas. A chave de toda a prosperidade bíblica não está no quanto você ora ou jejua, ou no quanto você prega o Evangelho. Existem muitas chaves na sua casa, não é verdade? Você já tentou abrir o seu carro com a chave da sua casa? Ou você já tentou abrir
um cadeado com a chave do seu carro, não vai dar certo. Não vai funcionar. Porque para cada porta existe uma fechadura. E para cada fechadura existe uma chave diferente. Então não adianta você, na área financeira da sua vida, a chave que gira, a chave que abre a porta da prosperidade financeira na minha e na sua vida, não é o jejum, não é a oração. Embora essas coisas estejam no contexto, façam parte do contexto, mas o que efetivamente multiplica o pão e o peixe é o fato de trazermos e entregarmos nas mãos do Mestre. Você consegue entender isso? É o fato de você ser fiel nos mínimos detalhes, nem mais, nem menos. Fiel. É isso que Deus quer. Eu aprendi e ensinei esse princípio para minha família, para minha esposa e para os meus filhos. Quando separamos o nosso dízimo, separamos até mesmo dos centavos. Sem descontar nada. Porque Deus nada desconta para nos abençoar. Há muitas pessoas que recebem uma herança e não dizimam. E não ofertam. Há pessoas que recebem um espólio e não dizimam. E não ofertam. Há pessoas que são abençoadas por Deus e Deus abre uma porta e elas conseguem fazer um grande negócio. E aí elas descontam tudo o que puderem para não precisar dizimar nem ofertar. Irmãos, que tragédia, que coisa triste, que coisa feia. A gente ter as duas mãos e os bolsos abertos para receber e as mãos encolhidas para dar. Deus tem te abençoado. Seja fiel. Deus nunca falhou e nunca falhará. Deus nunca permitirá que um justo fique desamparado e nem sua descendência fique a mendigar o pão. Você não será o primeiro filho, nem a primeira filha com quem Deus irá falhar. Então a lei do dar e do receber é bíblica. Eu e você precisamos dar o nosso máximo. Eu e você precisamos dar o nosso melhor, entendendo que Deus nos ensinou a fazer dessa maneira. Então veja o que o Senhor está dizendo. Eu quero encerrar essa palavra lendo novamente o provérbio, capítulo 11, versículo 24 e 25. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Aí ele conclui, a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Então, ao que dá, o retorno é um acréscimo. Ao que deixa de dar, aquele que retém, o retorno que essa pessoa recebe é perda, é prejuízo, é dano. A nossa generosidade faz com que a gente prospere através das nossas dádivas. E aquilo que semeamos, como saciar a sede de alguém, por exemplo, vamos colher. A nossa própria sede será posteriormente saciada. Meus amados irmãos, esta palavra que eu estou trazendo para você é uma palavra que mexe muito comigo, que toca o meu coração. E eu espero que ela toque também o seu. A igreja do Senhor Jesus, da qual você faz parte, está contando com que você aprenda esse princípio e se levante com uma decisão no coração de não fazer as coisas como quem faz para homem. Às vezes as pessoas se entristecem e a primeira coisa que fazem é reter. Às vezes irmãos se magoam
se entristecem, se decepcionam. E ao invés de irem se consertar com o pastor, com o líder, eles não vão. Aí eles retêm. E quando você retém, você está fechando a fonte. E quando você fecha a fonte, começa a haver sede. Quando você tranca a despensa, começa a haver fome. E você e eu, às vezes, se fizermos isso, muitas vezes não pensamos e esquecemos por completo de que tudo isso voltará para nós um dia. A lei do dar e receber. A lei do retorno. Aquele que perdoa é perdoado. Aquele que ama é amado. Aquele que dá, recebe. Aquele que retém, perde. Não há oração que abra as janelas dos céus sobre a vida de quem retém o que é de Deus. Não existe oração. Não existe unção. Pastor, ora por mim, me unge, me abençoa, porque eu estou passando necessidade, eu estou desempregado, eu estou quebrado, eu estou falido, eu vivo doente, o devorador está instalado na minha casa. Por favor, pastor, ora por mim e me abençoa. Não há oração para isso. A oração para isso é quando você se conserta diante de Deus. Porque sim, se você não é fiel, você está pecando. Sim, se você não é generoso com o reino de Deus, você está pecando, está entristecendo ao Deus que te prospera, ao Deus que supre as tuas necessidades diariamente. Então, querido, a oração que funciona para isso é você se consertar diante de Deus. É você se consertar diante de Deus e dizer: Senhor, a partir de agora, eu vou ser fiel nos meus dízimos e nas minhas ofertas. A lei do dar e a lei do receber. Que essa palavra fique gravada no seu coração. E que você, onde quer que esteja me ouvindo, tome a decisão de se consertar. Talvez você faça parte de outra igreja, de outra denominação. Não importa. Não importa. Onde quer que você sirva a Deus, seja íntegro. Deus está vendo. Seja fiel. Deus sabe quais são os recursos que Ele põe na sua mão, na sua conta, na sua carteira, no seu bolso, no seu cofre. Seja fiel. Seja íntegro. Seja generoso, seja verdadeiro. Deus está olhando para você. Eu quero orar pela tua vida agora em nome de Jesus. Querido Deus e poderoso Senhor, em nome de Jesus eu oro por cada pessoa que me ouviu e que me assistiu. Eu oro neste momento para deixar esta palavra e pedir que o Espírito do Senhor crave esta palavra, crava ela no coração deste homem, no coração desta mulher. E que todos aqueles que temem ao Senhor e ouviram esta palavra, todos aqueles que são verdadeiramente convertidos e ouviram esta palavra, eles sejam tocados pelo Espírito Santo, profunda e poderosamente tocados pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, faz esta palavra chegar ao coração daqueles que o Senhor quer abençoar e prosperar. Repreende, Senhor, a dureza do coração desse homem e dessa mulher. Se porventura este teu filho, se porventura esta tua filha está sendo infiel, está retendo o que é do Senhor, o que deve ser investido na tua casa, na tua obra, se essa pessoa está retendo, ó Deus, traga consciência a esta pessoa. Traga temor agora ao coração desta pessoa. A minha oração é para que o Espírito Santo de Deus traga temor. E que esta pessoa seja
levantada, convertida e convencida pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus, a se tornar uma fonte no teu reino e na tua obra. Abre os céus, Pai. Eu chamo sobre a minha vida, eu chamo sobre a minha esposa, eu chamo sobre a vida dos meus filhos, do meu genro, eu chamo sobre a vida da minha família, todas as promessas de Deus pertinentes aos fiéis, aos que dão, aos que entregam, aos que são fiéis, aos que são generosos. Eu chamo sobre nós e eu chamo sobre a vida do teu povo, sobre todos aqueles que têm sido fiéis e generosos na tua obra. Essas promessas e bênçãos, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém. Bem, queridos irmãos, foi um privilégio falar com você sobre esta palavra. Espero que você seja edificado e abençoado. E se essa palavra te abençoou, compartilha ela com mais alguém. Manda este link, manda esta palavra para mais alguém. Fique na paz do Senhor e que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, a sua família, o seu lar, o seu casamento, o seu trabalho. Deus prospere você em todos os teus caminhos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus.